A presença de Deus é forte neste lugar. Primeiramente quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de estar aqui. E também agradecer, Márcio, você e a Dani, por esse convite. Para mim é um prazer. Eu espero que todos que estão nos assistindo, possam sentir o que nós estamos sentindo aqui neste lugar. É muito importante nós buscarmos a presença do Senhor. E eu tenho certeza que nesta noite, assim como o Senhor já nos visitou aqui, Ele vai fazer a obra em muitos lares, Vai despertar muitas noivas, Muitas pessoas que estavam desanimadas, Deus vai visitar nessa noite, em nome de Jesus. E esse tema é propício. Desperta a noiva. Você que nos ouve nesta noite, como está a sua vida diante de Deus? Como se encontra a sua vida diante de Deus? Eu tenho certeza que o Senhor está nos concedendo mais esta oportunidade. Quantas pessoas que no dia de hoje, que deitaram ontem e não levantou no dia de hoje? Ou seja, para eles o arrebatamento da igreja já chegou, mas para você que está nos ouvindo nesta noite, aproveite esta oportunidade e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele vai falar conosco nesta noite. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no tema, Mateus capítulo 25. No versículo de número 6. E depois nós vamos estar comentando sobre a parábola das 10 virgens. Mas inicialmente eu quero ler o versículo de número 6. Acompanhe conosco. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Eu convido você a fechar os teus olhos nessa noite, para dirigirmos uma oração ao nosso Pai, ao nosso Deus. Aleluia. Para que o Senhor venha revelar a profundidade da tua palavra. Então vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da tua presença. Já sentimos a tua presença neste lugar. Já sentimos a tua glória. Então, Senhor, humildemente nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos, ó Pai, que a tua palavra, ela venha alcançar, meu Deus, o máximo de vida, o máximo de almas que estão nos ouvindo nesta noite, que estão nos assistindo. Então eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor revela, meu Deus, a profundidade da tua palavra. Meu Deus, nós conhecemos, meu Deus, superficialmente a tua palavra, mas nós queremos que o Senhor revela, meu Deus, aquilo que está oculto, aquilo que está, meu Pai, nas profundidades da sabedoria, meu Deus dos céus, revela nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que nos ouve, você que está aí na sua casa, na sua residência, você tem a oportunidade esta de exaltar o nome do Senhor. Não é porque nós estamos aqui numa live que você não pode sentir a presença do Senhor, não é verdade? Da mesma forma que o Espírito Santo, Ele já nos contagiou aqui, Eu tenho certeza que muitas pessoas nos seus lares também já foram alcançados pela presença do Espírito Santo. Nós estamos aqui diante de um tema, diante de uma palavra, onde fala que a noiva tem que se despertar. Você que está nos ouvindo, você é a noiva. Aleluia. Eu pergunto mais uma vez, como está a sua vida diante de Deus? Se o Senhor Jesus voltasse nesse exato momento, como estaríamos diante do Pai? Olha o que a palavra de Deus nos diz. A Bíblia nos conta a história de 10 virgens. O Senhor Jesus, Ele fez uma comparação, Então a Bíblia diz assim no versículo 1 do capítulo 25 do Evangelho de Mateus:
então o reino dos céus, ele será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então o que o Senhor Jesus ele fez aqui? Ele fez uma comparação. A Bíblia conta que o Senhor fala que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, né? Que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E só para você ter uma ideia, para que você possa compreender com mais facilidade a palavra de Deus, o que significa uma parábola? Parábola significa, é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de uma comparação ou de uma analogia. Ou seja, o Senhor Jesus ele estava fazendo uma comparação. O Senhor Jesus ele sempre fazia algo comparando para que as pessoas pudessem entender. É por isso que a Bíblia diz que o reino dos céus ele será semelhante, né? Jesus comparou o reino dos céus, irmãos, como 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, as 10 saíram ao encontro do esposo. Entenda você nesta noite, as 10 saíram ao encontro do esposo. Só que a Bíblia conta que 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Aqui tem 2 classes de cristãos. Essas virgens somos nós. De que lado nós estamos? Das virgens prudentes, né? Ou das virgens loucas? Mas por que o Senhor Jesus fez essa comparação? O Senhor Jesus, ele sabe, ele não somente sabia, como ele sabe todas as coisas, porque ele é o mesmo ontem, hoje e ele será eternamente. Ele sabe de todas as coisas, inclusive, ele sabe o que você está pensando, ele sabe o que você está precisando aí nesta noite. Então olha só, o Senhor Jesus ele fez uma comparação para ficar fácil para a gente entender. E ele comparou com 5 prudentes. O que é um cristão prudente? A palavra prudente significa aquela pessoa que tem prudência, que evita um perigo, uma pessoa que é cautelosa, uma pessoa que é sensata, ajuizada, uma pessoa que se prepara antecipadamente, uma pessoa que pensa para falar. Uma pessoa prudente é uma pessoa que se prepara, que não age de qualquer forma, que não age de qualquer maneira. Antes dele falar qualquer coisa, ele pensa. E muitas das vezes, nós não estamos agindo como uma pessoa prudente, nós estamos agindo como pessoas loucas, porque o próprio Jesus comparou a uma classe de virgens que são pessoas loucas. E aí eu pergunto mais uma vez, de que lado nós estamos? Se prudente significa uma pessoa que é cauteloso, uma pessoa que é sensata, uma pessoa que se prepara antecipadamente, agora também uma pessoa louca é aquela que não possui um controle sobre os seus próprios comportamentos. É uma pessoa descontrolada, é uma pessoa insensata. Então a Bíblia diz que o reino dos céus ele é semelhante. É por isso que o Senhor Jesus ele fez uma comparação, né? Eu estava pensando quando eu cheguei aqui, eu me batizei aqui na cidade de Morro Agudo, né? E eu comecei a pensar na minha conversão há 22 para 23 anos atrás, né? Olha como que é interessante. Hoje eu estou aqui nesta live aqui na cidade de Morro Agudo, né? Tenho boas recordações, muitas recordações aqui de Morro Agudo. E uma delas é que eu desci as águas aqui em Morro Agudo. E eu sempre ouvia o meu pai dizer, sempre ouvia os pastores dizer, sempre ouvia, olha, aquele ali, quando alguém via um cristão, eu falava, aquele ali é crente de verdade. Aquela pessoa ali, ele é um cristão de verdade. Então eu sempre cresci com aquilo. E aí quando eu me converti, eu tinha medo. Por quê? Porque eu queria fazer a coisa certa. Eu queria estar entre os prudentes. E nesses 22 anos que eu sirvo a Deus, pela misericórdia de Deus, que nós estamos servindo a Deus, eu procuro estar sempre do lado dos prudentes. Por quê? Porque eu não sei quando Jesus vai voltar. Jesus ele pode voltar a qualquer momento, né? Nesse intervalo desses 22 anos, o Senhor nos conservou de pé todo esse prazo, graças a Deus, até hoje. Eu estou dizendo isso para que você possa entender que o Senhor nos segura nas suas mãos. E só para você ter uma ideia, nesses 22 para 23 anos que eu me batizei,
eu nunca saí fora, nunca desviei da presença do Senhor. Não vou dizer que eu nunca errei, porque quem que não erra, não é verdade? Ser prudente significa você ser perfeito, não é isso. Ser prudente significa que tem como errar menos. Eu ensino sempre lá na igreja que não tem como não errar, mas tem como errar menos. Então ser prudente é a gente tentar errar menos, não é isso? Tem até uma fala da minha mãe, que minha mãe fala que, e às vezes isso é um provérbio, né? Às vezes você até, muitas das vezes ouviu, as pessoas que têm a minha idade para frente vai entender o que eu estou dizendo. Minha mãe sempre falava para mim que quem conversa demais, dá bom dia para cavalo. Então uma pessoa prudente, né, é aquela pessoa que pensa para falar, é aquela pessoa calada. Então de que lado nós estamos? Então o Senhor Jesus, ele fez essa comparação, e nós precisamos entender de que lado nós estamos. Eu costumo dizer que a vida é feita de escolhas. Eu costumo dizer que tem até uma frase que fala que eu posso deixar as aves voar sobre a minha cabeça. Não tem problema nenhum. Só que o que eu não posso é deixar as aves fazer um ninho na minha cabeça. Não é verdade? Então a vida é feita de escolha. E você tem a oportunidade de escolher hoje. Eu me lembro uma vez que estava evangelizando na cidade de Colina. E ali eu cheguei para entregar um folheto para uma senhora, e eu vi que ela estava ali rejeitando, ela não queria pegar aquele folheto. E eu insistia com ela, né? E ela resistindo, virando a cara, e eu disse: mas por que a senhora não quer pegar um folheto? E ela disse: olha, sabe por que eu não quero? Porque eu estou triste com Deus. Olha só. Eu falei: mas a senhora está triste com Deus por quê? Estou triste com Deus porque Ele tirou a minha filha. Eu falei: mas como assim? O que aconteceu? E ali, irmãos, por isso que o apóstolo Paulo fala que nós temos que ser sábio, né? Você tem que dar uma de fraco para você ganhar os fracos. Você tem que ser sábio em todas as situações. Você tem que ser prudente. E aí, irmãos, eu disse para aquela senhora, eu falei: olha, a senhora perdeu uma filha? Eu também perdi uma filha. Ah, você perdeu uma filha também? Sim, eu perdi uma filha, né? Aí comecei a contar como que eu tinha perdido a minha filha, e eu comecei a contar para ela, e para você que está nos ouvindo aí que não sabe quando eu perdi a minha filha? Eu aceitei a Jesus no domingo, na segunda-feira eu perdi minha filha. Ou seja, Deus, Ele sabe de todas as coisas. E aquela senhora, ela falou: ah, mas então você perdeu uma filha também? E aí ela começou a dar crédito no que eu estava falando a ela. E eu falei: a filha da senhora, ela morreu do quê? Falou: a minha filha morreu de AIDS. Eu falei: então, a vida é feita de escolha. Eu falei: eu tenho certeza que a senhora aconselhou muito ela, mas não fica triste não, a senhora como mãe fez a parte da senhora. A Bíblia diz que tem um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E aí aquela senhora pegou aquele folheto, e ali nós podemos orar por ela. Então é isso que eu quero dizer para você. Nós precisamos ser prudentes em tudo que nós formos fazer. E olha que interessante, por que o Senhor Jesus, Ele fez essa comparação? E é exatamente desta forma que estamos vivendo nos dias de hoje. No versículo de número 3, fala que as loucas, tomando as suas lâmpadas, elas não levaram azeite. Tem muitos cristãos que se convertem e eles não esperam o tempo de Deus. A maioria dos cristãos, eles não esperam o tempo de Deus. Não, nós devemos esperar o tempo de Deus. Por que eu estou dizendo isso? O Senhor Jesus comparou que as loucas, elas tinham azeite. Muitos cristãos que nos ouvem nesta noite, se converte, aceita Jesus, só que ele não busca Deus, ele não ora, ele não jejua, ele não lê a palavra, ele não participa de escola dominical, ele não participa de culto de ensinamento. Muitos cristãos, a grande maioria, tem as suas lâmpadas. Só que a diferença entre as loucas e as prudentes é a reserva. A Bíblia diz no versículo 3 que as loucas, tomando as suas lâmpadas, elas não se preocuparam em levar azeite. Só que no versículo de número 4, as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. O que muitos não entendem, que não é simplesmente eu estar ali na igreja, não é simplesmente eu fazer algumas coisas, não. Eu tenho, mesmo a minha vida estando
correta, mesmo a minha vida eu estando firme com Deus, não é porque eu estou firme que eu não vou orar, não é porque eu estou firme que eu não vou jejuar, não é porque eu estou firme que eu não vou participar dos cultos de oração. Os cultos com menor frequência de irmãos é os cultos de oração, é os cultos de ensinamento. A diferença entre as loucas, o Senhor Jesus, ele fez essa comparação, ele se assemelhou, fez essa comparação, por quê? É exatamente isso que estamos vivendo. A maioria das pessoas hoje não tem compromisso com a palavra. E aí nós entramos na parábola do semeador, Marcos capítulo 4, que fala que uns ouvem a palavra, recebe com alegria, mas aí vem o diabo e literalmente ele tira a palavra que foi tirada do coração. Por que muitos cristãos não conseguem firmar na presença de Deus? Por que muitas pessoas se desviam do caminho do Senhor? Sendo que a palavra diz, aquele que conhece a verdade, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Conhecereis a verdade e a verdade libertará. Será que essa pessoa não conheceu a verdade, ou ela não deu liberdade para que Deus pudesse agir na vida dela? Então o que acontece? A diferença, Jesus estava dizendo exatamente isso. Ele fez essa comparação, e você que está nos assistindo nessa noite, há de concordar comigo. Por quê? Quantas pessoas que não ora, quantas pessoas que não jejuam, quantas pessoas que não lê a Bíblia? Só para você ter uma ideia, a Bíblia, ela é best-seller. Eu não sei se você sabia, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, mas entre os cristãos ele é menos lido. Quem sabe você está nos ouvindo, nos assistindo nessa noite e ainda não conseguiu, aí no dia de hoje você não leu a Bíblia. Quem sabe você não pegou a Bíblia, quem sabe você só lembra da Bíblia nos dias de culto, você fica preocupado que você nem sabe onde está a sua arma, você não sabe nem aonde está, aleluia, a sua Bíblia. Quantas pessoas eu vejo nesses últimos dias que estamos vivendo, quantas pessoas que não têm compromisso com a palavra, quantas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas na hora do culto está ali conversando, não presta atenção, sabe que isso é até o inimigo tirando a sua atenção. Tem até um livro, um filme, Márcio, que chama Demônios do Templo, né? Até aconselho você que está nos assistindo nessa noite, assistir esse filme, porque ele usa até uma criança para tirar a atenção de vocês. Por quê? Porque o inimigo sabe perfeitamente que a partir do momento que a palavra de Deus, se você deixar a palavra de Deus, ela entrar na sua vida, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ou seja, a partir do momento que a palavra de Deus, ela penetrar nos nossos corações, jamais nós vamos ser o mesmo como nós cantamos aqui nessa noite. Se nós deixarmos a palavra de Deus entrar no nosso coração, se nós começarmos a agir com prudência, com cautela, jamais você será o mesmo, jamais nós seremos o mesmo. Eu profetizo nessa noite em nome de Jesus. Então a grande diferença, e Jesus ele fez uma comparação simples, e aqui eu não estou entrando aqui em área escatológica, não estou entrando aqui em teologia, estou falando de uma forma simples, para que você possa entender, porque Jesus ele fez essa comparação simples, entre 5 prudentes e 5 loucas. E aí, qual que é a diferença, pastor? A grande diferença é a reserva. Todas as 10 tinham as lâmpadas, só que a diferença é que as prudentes, além de ter as lâmpadas, elas tinham reserva. Ou seja, a hora que estivesse acabando ali o azeite das suas lâmpadas, elas não se preocupavam. Por quê? Porque elas tinham reserva. E infelizmente o que nós vemos nos dias de hoje, a maioria dos cristãos, principalmente na pandemia, nessa época que nós estamos vivendo, tem muita gente dizendo, essa pandemia é do diabo. Não, o inimigo não faz nada se Deus não permitir, o inimigo não faz nada se Deus não autorizar. Vocês lembram de Jó? Lembra de Jó? A Bíblia diz que Jó estava ali, e a Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem que se desviava do mal, e o Senhor Jesus fala que quando Jó estava ali reunido os filhos de Deus, o que aconteceu? Entrou quem na fila? Satanás entrou na fila. E aí o que aconteceu?
imagine você, quantas pessoas prudentes estão nos assistindo nessa noite. Sabe o que aconteceu? O próprio Deus deu testemunho de Jó. Falou: você tem observado o meu servo Jó? Porventura você tem observado o meu servo Jó? Um homem prudente, um homem cauteloso, um homem que se desvia do mal, um homem íntegro. Então, irmãos, quando Jesus estava dizendo ser prudente, essa comparação, ele também estava falando aqui de Jó. Ele estava falando ali de pessoas que realmente iam levar sua obra a sério. Eu acredito que Deus, Ele tem muita gente, tem muitos cristãos, que Deus Ele dá testemunho. Aleluia. A palavra de Deus nos diz no Salmo 138, se não me falha a memória, versículo 6, mesmo Deus sendo excelso, mesmo Deus sendo todo poderoso, aleluia, Ele visita os humildes. Ele visita os humildes, mas Ele rejeita o orgulhoso. Então ser prudente também é ser humilde, porque diante da honra vai a humildade. Tem muitas pessoas que estão querendo tirar o lugar de Deus, e eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao Senhor. Toda a honra e toda a glória tem que ser somente do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus, estou falando de algo simples. Quem nunca ouviu falar da parábola das 10 virgens? Quem nunca ouviu contar as parábolas das 10 virgens? Existem muitas igrejas que fazem peças, né, sobre as 10 virgens, porque é uma palavra muito conhecida, mas muitas das vezes nós esquecemos que o Senhor Jesus, Ele falava de coisas simples. E as coisas simples que Jesus comparou, irmãos, Jesus comparou algo celestial com algo simples, para que as pessoas daquela época pudessem entender. Porque Ele comparou, Ele diz assim, ó: então o reino dos céus será semelhante. 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E o interessante, o que me admira muito em Jesus, é a sua simplicidade. Jesus era um homem simples. Jesus era ele é, né? Um homem humilde, uma pessoa humilde. Eu costumo dizer na igreja que o Senhor Jesus, Ele sentia fome, Ele sentia sede, Ele sentia frio, né? Ele sentia medo, Ele sentia. E a Bíblia diz, imagine Jesus sendo filho de Deus, imagine isso. A Bíblia diz em Filipenses que Ele, sendo em forma de Deus, Ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Então ser prudente também inclui humildade. A humildade, hoje existem muitos pastores, e o tema é para despertar a noiva, e não somente, muitos pastores também precisam ser despertados, porque também muitos pastores têm esquecido que somos noiva do Cordeiro. Eu quero dizer uma coisa para vocês, quem sabe tem muitos pastores me ouvindo, e você há de concordar comigo: quantos pastores que não se fala com o outro do outro ministério? Como que nós vamos morar no céu? Como que nós vamos chegar no céu? Quanto que o apóstolo Paulo, ele diz que eu procuro sempre ter uma consciência tranquila, tanto para com Deus, tanto para com os homens. Quantas pessoas que às vezes falam assim: olha, se eu tiver em comunhão com Deus, está bom. Não, não está bom não. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Então Jesus, ele fez uma comparação muito simples. Só que a grande diferença dessas 10 virgens é que todas pegaram as lâmpadas. Só que a grande diferença é que apenas 5 delas, além das lâmpadas, elas levavam reserva. Por que muitos nessa pandemia estão se afastando dos caminhos do Senhor? Porque não tem reserva. Não tem reserva espiritual. E eu aconselho você que está nos assistindo nessa noite, aleluia, a ter reservas espirituais. Nós precisamos entender, aleluia, que nós, louvado seja o nome do Senhor, nós precisamos ter uma reserva. Eu torno a repetir aqui novamente: não é porque você está firme com Deus, não é porque eu estou firme com Deus que eu não tenho que orar. Não, aí que você tem que orar, aí que nós precisamos orar, aí que nós temos que jejuar. Tem cristãos que entendem ao contrário, tem cristãos que só parte
somente procuram a Deus, somente procuram a Jesus, a hora que as coisas, a hora que a lamparina já está apagando, a hora que já não tem mais nada. E eu te aconselho diferente. Você que está firme com Deus, aproveita a oportunidade e encha mais a sua botija de azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Então estou falando de coisas simples. Estou falando de coisas simples, e o Senhor Jesus, Ele sempre dava exemplos simples. Só que a grande diferença é que aquelas prudentes, elas pegavam ali as suas lâmpadas, e ali ainda tinha uma reserva. Tinha uma reserva. E aí no versículo de número 5: e tardando o esposo, tosquenejaram, aleluia, todas, e adormeceram. O interessante é que o esposo, ele tardou, e ali, o que aconteceu? Todas adormeceram. Isso é interessante. As loucas e as prudentes, até mesmo as prudentes também adormeceram. Até mesmo as prudentes, elas adormeceram. E aí, não somente as 5 loucas, mas todas as 10 adormeceram. E o interessante nessa história é que à meia-noite, no versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Sabe o que me chama a atenção aqui, Márcio, Max? Sabe o que me chama a atenção aqui? É que elas, as 10 estavam ali, só que somente 5 estavam preparadas. Mas o que me chama a atenção é que as 10 adormeceram. As 10. Só que quando elas ouviram, olha, aí vem o noivo, sai-lhe ao seu encontro. Todas tiveram a oportunidade de fazer o quê? No versículo 6, olha lá. Então, no versículo 7, todas aquelas virgens se levantaram, as 5 loucas, as 5 prudentes, e prepararam as suas lâmpadas. Você que nos ouve nesta noite, você que nos assiste nesta noite, entenda uma coisa: muitos cristãos, infelizmente a palavra de Deus, ou felizmente a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Olha só, todas as 10 dormiram, todas as 10 tosquenejaram, porque o noivo estava demorando. Mas aí ouviu-se um clamor. O que me chama a atenção é esse clamor. Muitos não estão entendendo este clamor. E este clamor aqui, Márcio, ele é profético para os dias de hoje. Esse clamor, Maxwell, ele é profético para os dias de hoje. Por quê? Porque aqui Jesus estava fazendo uma comparação para que as pessoas pudessem entender. E o que me alegra é que você que está nos ouvindo nesta noite tem a oportunidade ainda, aleluia, de não somente despertar, mas de encher a sua lâmpada e encher a sua reserva. Aproveite a oportunidade. Aproveite a oportunidade, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aleluia. Todas elas, no versículo 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Entenda que as 5 loucas, elas até foram preparar as lâmpadas também. Só que enquanto isso, antes do clamor, quando ela ouviu, olha, aí vem o noivo, sai ao encontro. Enquanto nesse tempo, elas não perceberam que as suas lâmpadas estavam apagando. Quantos cristãos que achavam que estavam firmes, que achavam que estavam estruturados diante de Deus, e nessa pandemia, com as igrejas fechadas, quantos cristãos que achavam que estavam ali estruturados, e hoje estão desviados do caminho do Senhor. Quantas pessoas que nessa pandemia não suportou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, não suportou a perseguição. E eu quero dizer uma coisa para você: nós vivemos num país democrático, nós vivemos num país, você pode ter quantas traduções de Bíblia na sua casa você pode ter, você pode ter todas as traduções aqui no Brasil, enquanto irmãos estão em países comunistas, morrendo,
queimado, morrendo a paulada, morrendo, sendo decapitado. E nós aqui, num país democrático, não valorizamos as coisas de Deus. Como Filipenses diz, todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Quando a pessoa ele tem um carro mais velho, ele fala: olha, eu vou trabalhar até eu trocar o carro. Mas enquanto isso, as coisas de Deus ele vai deixando de lado. Então Jesus ele disse ali, Paulo disse aos Filipenses: todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Enquanto que a palavra de Deus, ela diz totalmente ao contrário. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Aleluia. As pessoas não entendem isso. As pessoas hoje estão preocupadas em encher os seus celeiros, enquanto que existem pessoas passando fome. Eu quero dizer uma coisa para você, eu quero te dar um conselho. Conselho de Agur. A Bíblia diz em Provérbios 30, se não me falha a memória, Agur, ele nos ensina nesta noite. E olha que interessante que é a palavra de Deus. Agur, ele disse o seguinte: olha, Senhor, eu quero te pedir duas coisas antes que eu morra. Duas coisas: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Então Agur falou assim: ó, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Isso é ser um cristão prudente. Senhor, não me dê nem a riqueza, para que de farto eu venha abandonar o Senhor por causa do dinheiro, ou que empobrecendo eu venha te abandonar, que eu tenha que furtar. Mas sabe o que Agur disse? Senhor, mantém-me do pão da minha porção acostumada. Sabe o que me chama a atenção? Isso é ser um cristão prudente. Isso é ser um homem prudente. O próprio Jesus lá na frente disse hoje: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Hoje. Tem gente querendo, aleluia, juntar fortunas. Tem muitas pessoas querendo juntar fortunas, enquanto que Jesus disse: olha, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Quem sabe você está aí na sua casa, aí na sua residência. Eu profetizo em nome de Jesus, se tiver faltando pão, Jesus ele vai abençoar, ele vai honrar você, meu irmão. Ele vai suprir a sua necessidade. Estou falando de uma forma simples, estou falando de uma forma bem simples, para que você possa entender. E o que me chama a atenção aqui, voltando para a palavra, é que enquanto elas estavam ali, juntas, reunidas, elas não perceberam que estavam com as suas lâmpadas apagando. Não, enquanto elas estavam ali, elas não perceberam. E o que me chama a atenção é que só depois do clamor, sabe o que o Espírito Santo está dizendo para você, meu irmão? Comece a clamar, aleluia. Se as tuas lâmpadas estão apagando, se o azeite da sua lâmpada está apagando, aleluia, comece a clamar ao Senhor. Ele vai começar a encher a sua lâmpada ainda hoje. Ainda hoje. O que me chama a atenção é isso. Simplesmente elas não perceberam que as suas lâmpadas estavam apagando. Só depois que elas ouviram: olha, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E aí todas levantaram. Só que elas perceberam só depois. Só depois. Deus está te dando oportunidade de você perceber agora. Deus está te dando oportunidade nesta noite, de você aí aonde você está, falar: olha, tomar uma atitude com Deus. E se eu fosse você, eu não deixava para amanhã, porque o amanhã não pertence. Aleluia, é hoje, o dia, hoje que a salvação está chegando na sua casa. É hoje que a salvação, aleluia, quem sabe você já perdeu o capacete da salvação. O Espírito Santo de Deus, Ele coloca esse capacete hoje na sua vida. Não somente em você, mas em toda a sua família. E olha que interessante, elas só perceberam. No versículo, eu quero que você acompanhe comigo, aleluia, no versículo 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas elas prepararam as lâmpadas. Aí no versículo de número 8, as loucas disseram: dai-nos do vosso azeite. Aleluia, pediram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando.
elas não perceberam que as suas lâmpadas estavam apagando. E não é diferente nos dias de hoje. Tem muitos cristãos que acham que estão firmes com Deus. Tem muitos cristãos que acham que estão alicerçados com Deus. E a Bíblia diz que aquele que edifica sua casa sobre a rocha, aleluia, vai vir o problema, vai vir a dificuldade. Tem cristão que acha que depois que ele se converte ele não vai ter problema. Ele está enganado. Jesus, ele disse, olha, no mundo tereis aflições, só que tem uma coisa, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. É isso que nós precisamos entender. Josué estava desesperado. Quem sabe você está desesperado aí, nos ouvindo, nos assistindo, não sabe o que fazer. Josué estava na mesma situação que você. E ali o Senhor falou para ele, Josué, pode ficar tranquilo, porque da mesma forma que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Aleluia. Deus é contigo nesta noite, meu irmão. Deus é contigo, com você, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã, aleluia. Sabe o que o Senhor Jesus prometeu em Mateus capítulo 28, versículo 19 e o 20? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem gente que esquece disso. Tem gente que ouve a palavra de Deus, mas não toma posse. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Ainda que você é servo, ainda que nós somos servos de Deus, às vezes nós esquecemos que nós somos filhos. Às vezes sabe o que Deus quer? Que nós tomamos posse como filhos. Aleluia. Às vezes nós chegamos diante de Deus como servo. Não, Deus quer que você chegue como filho dele. Aleluia. Porque imagine a Bíblia diz, imagina você aí sendo mal. Se o seu filho te pedir peixe para você, você vai dar uma pedra para ele? Se o seu filho te pedir pão, você vai dar ali o quê? Você vai dar uma serpente para ele? Se vós, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, aleluia, Ele sabe o que você precisa. Ele conhece a sua necessidade. Ele conhece tudo que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, as loucas, aquelas pessoas que não se preocupam em se revestir. Muitos cristãos nos dias de hoje não se preocupa em orar, não se preocupa em ficar firme na presença de Deus, não se preocupa em se esforçar. Eu costumo dizer o seguinte, o cego de Jericó, olha que interessante o cego, ele não conseguia ver, ele não conseguia enxergar. Às vezes nós como os cristãos não sabemos usar os recursos que Deus nos dá. Nós temos muitos recursos disponíveis. Aquele cego, a Bíblia diz que uma multidão estava passando. Mas aquela multidão, ninguém se preocupou em ajudar ele. De repente, irmãos, aquele cego falou, o que está acontecendo? Por que está passando esse monte de gente? Falou, Jesus. Aí os discípulos, ao invés dos discípulos pegar aquele cego pela mão e levar até onde Jesus estava, o que ele fez? É melhor você ficar quieto, você está atrapalhando o mestre. De repente, aquele cego, o que ele começou a fazer? Ele começou a usar o recurso, ele não conseguia ver, mas ele começou a usar o recurso da voz. Primeiro ele ouvia, ele não enxergava, nem por isso ele começou a questionar, não. Ele começou a usar o recurso que ele tinha, ele não enxergava, mas ele ouvia e tinha uma voz muito boa. E ele começou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali as pessoas falaram, rapaz, você já está incomodando o mestre. E quanto mais as pessoas falavam para ele parar de clamar, mais ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E aí, irmãos, Jesus, aleluia, parou e disse, quem que está gritando? Tem um cego gritando. Então vai lá e traz ele aqui. Sabe o que Jesus quer que você faça, meu irmão? Clame a ele. A Bíblia diz, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Sabe por que às vezes você não é respondido? Porque vocês não clamam. Porque às vezes nós não oramos. Porque às vezes nós não deixamos a oração para o final do dia, enquanto estamos esgotados, Márcio. Vamos orar, dormimos de joelho. As primícias nós deixamos para as nossas coisas. E isso é ser louco, não é prudente. Não é prudente. Ser prudente é você oferecer as primícias.
Os primeiros minutos ali, antes mesmo de entrar na internet. Quantos cristãos, se esquecer a Bíblia na igreja, vai pegar só no outro domingo, mas se esquecer o celular, faz o pastor abrir a igreja de madrugada, porque não fica mais sem o celular. Nós precisamos usar os recursos. Se não fossem os recursos, nós não estaríamos aqui. As pessoas não estavam nos assistindo. Então nós temos que usar os recursos para o bem, como vocês estão fazendo aqui. E eu quero profetizar aqui na vida de vocês. Aleluia. Oh Espírito Santo, Deus conhece a sinceridade do coração de vocês. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto muitos estão desviando, enquanto muitas igrejas fechadas, vocês trouxeram a igreja para dentro de casa. Canta lá, maço e decanta lá, macanda lá, manai. Aleluia. Deus vai honrar esse ministério. O imicanda lá, maço e decanta lá, macanda lá, mai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus conhece o coração de vocês. Aleluia. Deus conhece a humildade e a simplicidade, mas também conhece, aleluia, o amor que vocês têm no coração pela obra dele. Então eu profetizo nessa noite em nome de Jesus, aleluia, que Deus, aleluia, esse estúdio aqui já está maravilhoso, mas isso aqui é só o começo do que Deus vai fazer na vida de vocês. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E para nós concluirmos esta mensagem aqui nesta noite, aleluia, quanto àquelas loucas que não se preocuparam, quantos cristãos que se estacionaram. O Brasil nunca passou uma crise espiritual das igrejas terem que fechar. Não. Isso significa, e a gente se entristece como pastor, que muitos, infelizmente, não estão preparados. Aleluia. Infelizmente, porque muitos estão abandonando a fé. Mas você tem a oportunidade aí onde você está agora, aleluia, para se reconciliar com Deus. Quanto àquelas loucas que não se preocupavam em orar, elas somente perceberam depois do clamor. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo, Deus, Ele vai renovar a tua igreja, Ele vai despertar a tua igreja, aleluia. E ainda muitos não valorizam, e a salvação é de graça. De graça, só que tem uma coisa, aleluia, Jesus, Ele pagou um preço muito caro. Eu tenho certeza que as lutas são grandes, porque muitas almas estão sendo alcançadas, e o tema é propício. Muitos, enquanto os grandes não fazem, Deus levanta os pequenos, aleluia. Mas é os pequenos, porque, aleluia, quando a gente é fiel no pouco, Deus nos coloca no muito, aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabe o que eu admiro a Deus? Que Deus não está preocupado, aleluia, com a mega igreja, não, com a mega estrutura, não, aleluia. Deus, Ele está preocupado com a noiva, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero, em nome de Jesus, eu tenho certeza que muitas noivas, aleluia, Deus está tirando as manchas de muitas noivas, Deus está purificando muitas noivas, aleluia. Eu tenho certeza que muitas, isso aqui vai chegar longe, meu Deus, essa live está chegando, meu Pai, em lugares que às vezes nós, o Márcio aqui nem imagina, aleluia. Tem pessoas lá no aposento da sua casa, quem sabe deitado ali na sua cama, querendo tirar sua própria vida, com o casamento destruído. Eu profetizo nesta noite na tua vida, meu irmão, aleluia. Deus tem uma obra no seu casamento, aleluia.
é Deus que está falando com você. Receba da parte de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para te alcançar aí onde você está. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem como emprestar do azeite. Aquelas loucas, elas não se preocuparam. Já estou terminando. Aquelas loucas, elas não se preocuparam em ter uma reserva. Elas não se preocuparam, não se prepararam para o dia mau. Não. A grande maioria dos cristãos não se prepara para os dias maus. Infelizmente, estamos vivendo numa época da teologia da prosperidade, onde o arrebatamento da igreja, as igrejas já não falam mais, sobre a vinda, a volta de Jesus. É por isso que Deus está dizendo para você: desperta, noiva, desperta. É porque Ele ainda tem uma obra na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aquelas pessoas, aquelas 5 loucas que não se preocuparam em momento algum em deixar uma reserva, elas, naquele momento, elas perceberam que o seu esforço, aleluia, que deveriam ter feito mais. Quantas pessoas, aleluia, que desanima daquilo que Deus coloca na sua mão, aleluia. Tem gente que já quer ser grande, e a pessoa esquece que para ser grande tem que ser pequeno. As pessoas esquecem disso. Para ser grande, você precisa entender que você precisa ser pequeno, porque existe um grande, e esse grande é Jesus de Nazaré, e Ele se faz presente aqui nessa noite. Quando essas loucas perceberam que as suas lâmpadas estavam se apagando, aqui eu vou concluir a minha fala aqui, e só para você ter uma ideia, para você entender aí na sua casa, o inimigo cega as pessoas. A Bíblia diz que o Deus deste século, Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. Por quê? Por que Ele cega? Entenda que elas não perceberam que as suas lâmpadas estavam apagando. Elas não perceberam. Elas só perceberam depois que ouviu o clamor. Aí vem o noivo. E aí no versículo 8, elas falaram para as prudentes: olha, nos empresta um pouco do azeite de vocês. Isso significa, sabe o que aqui? A salvação é individual. A salvação é de graça, mas você precisa tomar posse. Nós precisamos tomar posse. Porque eu como pastor, eu não salvo a minha esposa. Eu como pastor, eu não salvo os meus filhos, a minha netinha que eu amo tanto. Não. Eu como pastor, o que muitos pastores têm esquecido, e eu vou dizer isso aqui nessa noite, eu costumo dizer que, eu falo isso na igreja onde eu tomo conta, que a única coisa que o pastor é maior do que os membros, sabem no que? É na responsabilidade. A maioria tem esquecido isso, o peso da responsabilidade de ter que prestar conta da noiva, exatamente da noiva. Ter que prestar conta da minha alma e prestar conta da alma, das almas que eu estou ali apacentando. E muitos pastores têm esquecido disso. Saiba que nós vamos receber um mais duro juízo. Saiba que nós vamos receber um mais duro juízo. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação é individual, meu irmão. Se você ler Tito capítulo 2, no versículo 11, fala que a graça de Deus, ela se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Só que no versículo 12, a graça, ela nos ensina a renunciar ao pecado, a renunciar à impiedade. A salvação é de graça, mas eu tenho que renunciar ao pecado, eu tenho que renunciar à impiedade. Aleluia, eu preciso renunciar. A salvação é de graça, mas ela vem para nos ensinar. A Bíblia diz isso em Tito capítulo 2, versículo 11 e o 12 a seguir. É só você ler aí na sua casa. Então entenda isso. A salvação é de graça, mas ela nos ensina. A salvação, ela muda o caráter.
Aleluia, o homem que é salvo, o homem que recebe a salvação da parte de Deus, ele começa a agir diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu quero concluir aqui no versículo de número 9. As prudentes responderam: olha, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para vós. Quero dizer uma coisa para você: a salvação não tem dinheiro que compra. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele já pagou o preço. E eu quero dizer para você, quem sabe você esqueceu, o preço que Ele pagou foi um preço caríssimo. Não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o precioso sangue. Aleluia. E quando elas foram comprar, e tendo elas ido comprar, no versículo 10, chegou o esposo, e somente as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mas eu quero dar um recado do céu para você que está nos assistindo nessa noite. Aqui na parábola as portas se fechou, mas eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, as portas ainda estão abertas. As portas da salvação estão abertas para você e para a sua família. Eu era novo convertido, ô Márcio, e eu sempre ouvia um texto que diz, ali em Atos, falou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu tomava posse daquilo ali, e somente eu e meu pai era crente. Depois disso, a minha mãe, que o meu pai orou 40 anos, e eu orei mais 20 pela minha mãe. Antigamente eu chegava lá na casa da minha mãe, eu: benção mãe. Hoje não, hoje é paz do Senhor Jesus. Tem um irmão meu que faleceu, mas morreu na graça. Tem mais uma irmã minha, aleluia, que se converteu. Deus está fazendo a obra na família toda, porque eu creio na palavra. Eu quero profetizar nessa noite, na sua casa, na sua família: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para concluir aqui, você que está nos assistindo, receba esta palavra. Eu quero fazer um apelo para você, aí no conforto da sua casa, no conforto da sua residência. Aleluia, quem sabe você quer retornar para os braços do Pai. Aleluia, quem sabe o Senhor te despertou aí, noiva. Aleluia, volta para os braços do Pai. Também quero aqui, em nome de Jesus, fazer um apelo. Se tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, aleluia, se você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, coloque a mão no teu coração. Eu quero orar por você. Se você quer reconciliar com o Pai, eu quero orar por você nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveite a oportunidade. Aproveite a oportunidade. O Senhor está nos concedendo mais uma oportunidade nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando aquelas virgens voltaram, aquelas loucas, que somente entendeu, abriu o olho, mas já era tarde. Aleluia, e a oportunidade é agora. A salvação está mais perto de mim e de você agora do que quando nós aceitamos a fé. Então aproveita esta oportunidade. E quando aquelas loucas chegaram, no versículo 11, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aleluia, eu quero dizer uma coisa para você. Hoje as portas da graça estão abertas para mim e para você. Mas vai chegar uma época, uma hora, em que as portas da graça vai se fechar. A Bíblia diz: invocai o Senhor enquanto está perto. Aleluia, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. E aí o Senhor Jesus respondeu uma coisa, meu Deus, muito forte. Tem muitos que ficam com medo de pregar a palavra, né? Olha o que Jesus disse, quando ela falou: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Meu Deus, isso é muito sério. Quantos cristãos que acham que serve a Deus e faz tudo de qualquer jeito, não obedece a palavra, não tem submissão ao pastor. Isso, a Bíblia fala isso. Ser prudente é você ser submisso. Jesus, quando aquelas loucas batem ali na porta, e Jesus fala: olha,
Em verdade vos digo, eu não conheço vocês. Vigiai, pois, porque nós não sabemos o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Mário é o contrabaixista. Um abraço para o Mário. Um abraço, Mário. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar não somente pela família do Mário, mas por todas as famílias, por todos que estão nos ouvindo. Você que está aceitando a Jesus, eu convido você a fechar os seus olhos, juntamente conosco, para que possamos buscar a presença de Deus. Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido que estais nos céus, em nome do Senhor Jesus, humildemente, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio tão grande, tão glorioso, de poder estar em Tua presença. Meu Deus, eu tenho certeza que esta palavra ela tem alcançado várias vidas, várias famílias, aonde estiver alguém com problema, com dificuldade, meu Pai, que o Senhor visite agora. Meu Deus, abençoa a família do nosso irmão Mário, que pediu oração a Deus, toda a sua família, em todas as áreas, em todas as circunstâncias, seja o que eles precisarem, meu Pai, entra com as Tuas providências, em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, por todos aqueles que estão nos assistindo, por todos aqueles, meu Pai, que estão aí Te aceitando, que estão reconciliando contigo. Eu oro e peço que o Senhor visita eles agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, cubra eles com o Teu sangue, e o mais importante, meu Pai, é que os seus nomes sejam escritos no livro da vida. Assim nós Te agradecemos em nome de Jesus.